E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta. O IGPM andou disparando, né? Está um valor muito alto, muito acima da inflação oficial. Isso está fazendo com que os reajustes de aluguéis fiquem muito altos, muito caros, né? Então, nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho o que é o IGPM, qual é que é a importância dele, por que está acontecendo essa valorização tão grande desse índice e como é que eu faria para mitigar esses riscos, como é que eu negociaria lá um aluguel possivelmente. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Vocês devem ter visto que o IGPM subiu mais de 24% nos últimos 12 meses. Isso é muito mais do que a inflação oficial, que é medida pelo IPCA. Mas será que essa inflação dos aluguéis, né, se aplica mesmo aos aluguéis? Ou será que tem alguma coisa aí que a gente não está enxergando? Bom, eu acho que ela não é tão real assim e a gente vai tentar entender o porquê nesse vídeo. Em primeiro lugar, o IGPM ele é diferente do IPCA. Então, o IGPM é Índice Geral de Preço do Mercado e o IPCA é Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é o índice de inflação oficial do governo, significa que é o que o governo usa para conduzir as suas políticas públicas. E ele é um bom índice. Ele considera a variação no custo de vida das pessoas que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Então ele faz lá uma cesta teórica e compara o preço desses produtos em várias cidades e depois tem lá um resultado que é a variação mensal desse preço. Ele é divulgado mensalmente, mas o que a gente costuma ver é o valor em 12 meses ou o valor de um determinado ano. Enquanto o IPCA está mais focado ali no consumo das famílias, no que elas gastam para viver, né? Aluguel, energia elétrica, comida, recreação, enfim, tudo isso, o IGPM já tenta ser um pouco mais geral. Ele pega grandes coisas da indústria. Ele tem 3 componentes, cada um com a sua determinada importância, né? Ele é calculado pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas. Então vamos aos componentes. 60% desse índice é o chamado IPAM, que é o Índice de Preço no Atacado. Esse é basicamente a inflação na porta da fábrica. E aí você já começa a entender por que esse negócio disparou. Porque porta de fábrica, insumo, tem muita commodity. E commodity é atrelada ao dólar. Nós tivemos uma alta gigantesca do dólar e uma alta gigantesca no preço das commodities. Só para vocês terem uma ideia, o ferro subiu 70%. Quer dizer, é um valor muito alto e isso faz muita diferença no IGPM. Então entendo que grande parte do IGPM é dólar, é commodity e é por isso que o IGPM está tão alto, está tão elevado. Uma segunda parte do IGPM é o tal do IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Mas essa parte só responde por 30% do IGPM, ou seja, um pouquinho menos. Mesmo assim, a gente teve algumas altas nesse setor, mas nada comparado com o IPA, nada comparado com o índice de preço ao atacado, né, preço ao produtor, que subiu demais. E os 10% ali que sobra é do INCC, né, que é da construção civil, é o custo de construir imóveis, custo de concreto, custo de, enfim, mão de obra, tudo que tem a ver com construção, tudo tem a ver com erguer edifícios, imóveis, casas, galpões, enfim, tudo isso. Isso representa 10% do IGPM. Então, só pela essa composição a gente já consegue entender o porquê que esse negócio disparou. O dólar disparou. Curiosamente, a última vez que o IGPM esteve tão alto assim foi lá em 2002, quando o dólar disparou por causa do medo da eleição do Lula e tal. Aconteceu a mesma coisa, o IGPM também foi lá para cima, porque o dólar naquela época também tinha disparado, né, quase dobrado de preço num espaço muito curto de tempo. Mais ou menos o que está acontecendo agora, por uma razão diferente, claro, mas existe também essa aversão a risco global e isso faz com que, claro, o dólar se valorize diante de moedas fracas como a nossa. De forma geral, o IGPM ele é usado para atualizar preço de telefonia, de energia elétrica, alguns planos de seguro, alguns planos de saúde e principalmente o aluguel. Por isso que a gente chama o IGPM de inflação do aluguel. Isso é um costume, não tem nenhuma lei que diz que precisa ser ajustado pelo IGPM. Se você investe em FIIs, em fundos imobiliários, provavelmente você já viu vários exemplos que não são ajustados pelo IGPM, que são ajustados pelo IPCA. Então, não é uma coisa fixa, isso depende, isso vai do acordo do inquilino e do locador. Mas existe um outro índice, o tal do FIPZAP, que mede a variação de preços de aluguel durante um determinado período. Na verdade, ele é mensal também, a gente olha lá os 12 meses, um ano e tal. Se você olhar os 12 meses do FIPZAP, você vai ver que o valor é 2,66% de alta. Ou seja, em média, o preço dos aluguéis subiu 2,66%. E aí você deve pensar assim, mas como isso é possível? Se o IGPM está 24%, os aluguéis não deveriam subir 24%?
Acontece que o IGPM é um número num papel, não é a realidade da economia. A economia responde de acordo com o mercado, de acordo com a oferta e a procura. Não adianta o locador querer subir 25% ou 24% o preço do aluguel se o inquilino não pode pagar. O que acontece é que aquele imóvel vai vagar e vai ter que ser alugado novamente por um preço de mercado, que não tem essa valorização de 24%. Isso eu estou falando via de regra, tá? Via de regra, o mercado é soberano, o mercado sabe, o mercado determina o preço das coisas com base na lei da oferta e da procura. Por isso que, dado um certo tempo, a tendência é que os preços venham a convergir para um ponto de equilíbrio, um ponto que nem o inquilino está tão feliz, nem o locador está tão feliz, está todo mundo mais ou menos feliz. Dito isso, eu tenho a plena certeza que quem determina os preços é o mercado. Não é um número num papel, não é um índice, não é uma lei, não é nada disso. É o mercado, é a lei da oferta e da procura. Então vou imaginar por um minuto que eu fosse inquilino e o meu locador quer reajustar o meu aluguel, ou simplesmente ele não vai me perguntar. Claro, a imobiliária vai reajustar o meu aluguel. O que eu faria para tentar mitigar esse problema? É claro que a gente tem que negociar, né? Tem que ligar, tem que falar com a imobiliária, tem que falar com o locador e tal. Mas negociar assim, sem argumento, é uma coisa vazia, né? Falar, esse preço está muito caro, esse preço eu não pago. Isso aí não é negociar, isso daí é pechinchar. Negociar é você aparecer com argumentos, falar, o valor do imóvel é tanto, então eu posso pagar esse tanto e tal. E com base em argumentos assim, reais, né? Baseados em coisas que realmente existem, você consegue fazer um acordo que seja justo, não que você vá tomar vantagem, mas um acordo que seja justo, né? Senão é só ficar pedindo desconto, falando que não tem dinheiro, que não está trabalhando, que está desempregado. Isso não é negociar, isso é só pechinchar. Existem alguns argumentos aqui. Primeiro, é dizer que o IGPM é irreal. Não existe essa prática de ajustar 24%, porque se você olhar no índice FIPZAP e em outros índices que mostram a média de preço de aluguel, você vai ver que a média de preço de aluguel não está subindo quase nada, está subindo muito pouco. Além disso, você pode mostrar o IPCA. O IPCA é o índice que mede a inflação de forma mais próxima da realidade. Embora não seja perfeito, embora haja controvérsias, né? Mas de forma geral é o melhor que a gente tem. E é com base no IPCA que se ajustam os salários, os rendimentos das pessoas, dos aposentados e tal. Então, é um valor aí mais coerente, é um argumento bacana. Mas assim, o mais importante nem é falar do IGPM, comparar que o FIPZAP não subiu, é mostrar o valor de mercado. Eu alugo um apartamento num prédio que tem um monte igual. Eu vou lá no imobiliário e vejo que todos estão sendo alugados por um preço menor do que eu estou alugando. Logo, esse é o melhor argumento para falar com o locador. E tem o outro lado da moeda também. Se você está alugando um imóvel por um preço que está muito abaixo do que os outros estão pagando, você vai ter que aceitar o reajuste, porque quem manda geralmente é o mercado. Né? Pode chorar, pode pechinchar e tal, pode ser que consiga alguma coisa, mas você não vai ter razão. Né? Fora a questão da demanda fria, né? A demanda está ruim, o cara provavelmente não vai conseguir alugar tão rápido assim esse imóvel, caso você venha a sair. Mas de todo modo, a gente tem que colocar na balança, né? Às vezes não compensa a chateação de você largar um imóvel porque o locador é um cara ruim, porque o locador quer aprontar com você e tal. Às vezes compensa, às vezes não compensa, isso vai de cada família, né? Fazer as coisas só para mostrar quem está certo, para mostrar que tem razão, não faz o menor sentido. O que faz sentido é fazer o que é melhor para você e para sua família. Mas eu queria me colocar no outro lado, né? No lado do locador. Por exemplo, eu tenho lá imóveis alugados para pessoas e se a pessoa vier me pedir para ter uma negociação, eu preciso colocar na balança. Porque como locador, para mim, o que mais importa, assim como nos investimentos que eu penso no longo prazo, eu penso na tranquilidade, é exatamente a mesma coisa. Eu quero saber se o inquilino é bom. O inquilino é bom? Cuida bem do imóvel? Né? Paga em dia? Não dá trabalho? Não fica me ligando? Não me perturba e tal? Nesse caso até pode ser concedido aí, reduzir o valor do reajuste, combinar uma outra métrica, reajuste pelo IPCA ou diminuir pela metade o reajuste, enfim, dá para negociar. De forma geral, quando a gente é locador, o que a gente mais quer é tranquilidade, é paz, é ter um inquilino bom. Porque o retorno dos imóveis vem no longo prazo, é um investimento de longo prazo. Então não adianta ficar indo atrás de centavos, né? O custo da vacância é muito maior, o custo de ter um inquilino ruim é muito maior, um inquilino que te dá problema, um inquilino que dá problema com o condomínio, isso sim que sai caro, isso que não compensa financeiramente. Para um bom inquilino, mesmo que ele pague um pouco menos que os outros, não vai te causar problema, pelo contrário, vai te causar muita paz e você vai ficar muito mais tempo com o imóvel alugado, que no final das contas é o que faz mais diferença, né? Nenhum reajuste paga um mês com o seu imóvel vazio, nenhum. Então é esse tipo de coisa que eu costumo colocar na balança, né? Tanto de um lado quanto do outro.
Só para concluir esse raciocínio, o mercado sempre vai ganhar, o mercado sempre está certo, o mercado é soberano. Quanto antes a gente entende isso, quanto antes a gente se conforma com isso, melhor vai ser o nosso desempenho como investidor e como negociador também, né, como pessoa aí, como consumidor desses serviços. E a pergunta que eu queria deixar para vocês hoje é se vocês já negociaram algum aluguel depois dessa pandemia ou conhecem alguém que negociaram, como foi, conseguiu reduzir o valor, conseguiu ter um desconto, conseguiu mudar a forma do reajuste, enfim, conta aí nos comentários como é que tem sido a sua experiência com esse tipo de renegociação. No mais, obrigado a todos que estão aí assistindo, que estão acompanhando, que chegaram até o final do vídeo. A gente volta semana que vem com mais e até lá!